Prazer recebê-las no nosso evento. Nós é que agradecemos. Bom, cabe a mediação dessa mesa e eu fico muito feliz. É a segunda vez que... Eu tenho que colocar isso aqui. Eu fico feliz que a NPMAT esteja abraçando a discussão sobre o tema, porque é um tema urgente, é um tema que a gente tem que enfrentar, é um desafio necessário a gente discutir a inclusão nas salas de aula, né? E o público dos simpósios da NPMAT são professores que lidam com essa questão de fato na sua prática, né? Eu não vou me alongar, é a segunda mesa redonda, né? A primeira foi no Simpósio Nacional e agora a gente pretende trazer essa discussão para os próximos. Para começar, para a gente pensar um pouquinho sobre a dificuldade que é a questão do desafio que é a questão da inclusão, tem um poema feito por um menino que tem o transtorno é um transtorno do autismo, né, do espectro do autismo, que é o Asperger, e ele, na época, ele tinha 10 anos, a professora dele deu como tarefa fazer uma poesia, mas já tinha uma parte da poesia feita. Todos os primeiros os verbos, vou passar, o primeiro verbo era dado e ele tinha que completar, os alunos tinham que completar. Esse menino completou e ele surpreendeu a família e os professores com a poesia que ele escreveu, né? Então é um olhar que eu acho que é ao contrário do que a gente está fazendo aqui, eu acho que é importante para a gente pensar. É o olhar de quem está sendo incluído sobre nós que fazemos a inclusão, né? Que estamos responsáveis por essa inclusão. Sou estranho, sou novo. Me pergunto se você também é. Ouço vozes no ar. Percebo que você não. E isso não é justo. Queria não me sentir triste. Sou estranho, sou novo. Finjo que você também é. Me sinto como um garoto no espaço sideral. Toco as estrelas e me sinto fora do lugar. Me preocupo com o que os outros podem pensar. Choro quando as pessoas riem. Me faz encolher. Sou estranho, sou novo. E agora entendo que você também é. Digo que me sinto como um náufrago. Sonho com um dia em que isso seja ocar. Tento me encaixar. Espero que um dia consiga. Sou estranho, sou novo. Então, eu acho que a gente se colocar no lugar do outro é o primeiro passo para a gente poder pensar na inclusão, tá? Então, a gente combinou que começaríamos pela professora Luciana, que vai trazer uma visão mais geral. A Luciana não é da área de matemática e eu acho que isso é enriquecedor. Ela trabalha com a inclusão, né? Então, é um olhar mais geral para a questão. Posso te ajudar aqui? Pode ser. Bom dia a todos. Bom dia. Tomaram café? Tá, beleza. Bom, pessoal, então, como já me apresentaram, meu nome é Luciana. Não sou formada em matemática, sou formada em educação especial. E aí eu já começo a minha fala questionando se você sabe o que um educador especial faz. Não sabe? Então, o educador especial é aquele que foi destinado para trabalhar com os alunos com deficiência. Você vai fazer essa faculdade e você vai trabalhar com os alunos com deficiência. Só que o que veio? Veio uma lei lá de cima e diz, olha só, ninguém mais vai trabalhar agora somente com educador especial. Vamos trabalhar a questão da inclusão. Então, antes eu trabalhava, educador especial, numa classe que a gente chamava de classe especial, na qual só tinha alunos com deficiência comigo naquela classe. E dentro de uma escola. E aí veio essa lei e disse não. Fecha-se todas as classes, fecha-se todas as escolas especiais e agora é lei de inclusão. Então essa lei veio de cima para baixo e com certeza assustou muitos. Assim como assusta vocês, não é mesmo? Porque vocês não tiveram essa formação, ou estão tendo e não estão tendo uma boa formação, uma boa base. Eu sou uma que sou professora também dentro do curso de licenciatura em matemática e eu só tenho 2 disciplinas dentro de todo o curso. Uma é Libras
Daí vocês imaginem o que alguém vai aprender em 36 horas, no curso inteiro de Libras, sendo uma língua. É como eu digo, eu brinco até com meus alunos, eu digo, olha, se vocês souberem pelo menos o alfabeto, para mim já é uma grande coisa. Se alguém souber que o alfabeto, a gente só faz os nomes, mais nada, então tu imagina, né? Assim como a disciplina de inclusão também. O que eu acabo fazendo? Porque a ementa está lá, e todas as deficiências, né? E síndromes, isso e aquilo. Eu acabo dando apenas uma pincelada. O básico do básico. Então, falta e muito. Se alguém me questionar o que eu acho que deveria ter, Libras desde o primeiro semestre. Porque é uma língua e vocês têm que estar em constante com a língua de sinais, né? Assim como a disciplina de inclusão também. Porque às vezes você surge no estágio, surge uma dificuldade, você tem um aluno, né? Então, hoje a minha proposta, né? Coloquei até uma figurinha, né? Que eu acho interessante, né? Que ele fala assim, ó. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalar aquela árvore. Só que a gente não pode, né? Então, veio a inclusão e nós, professores, temos sim que adaptar esses materiais para os nossos alunos com deficiência. E a minha proposta hoje é realmente isso. Passar algumas dicas, algumas orientações, para que vocês tenham uma base, alguma noção do que pode fazer se eu tiver aquele aluno com deficiência. E aí eu começo pelo surdo. Quando vocês tiverem um aluno surdo, vocês vão ter dois tipos, que eu chamo de surdo sinalizado. O sinalizado é o que usa a língua de sinais, desde sempre, e ele vai ter o que a gente chama de intérprete de língua de sinais, que é o profissional que faz a mediação entre uma língua e outra. E tem o outro surdo, que a gente chama de surdo oralizado. O surdo oralizado é aquele que fala, é aquele que usa o aparelho auditivo, é aquele que usa um implante coclear, é aquele que vai na fono e aprende a falar, a oralizar, porque ele tem um ganho auditivo que a gente chama. Ele usa aparelho, ele tem um ganho auditivo. Às vezes, só 10%, às vezes 90%, depende de caso para caso. Só que o que vocês precisam saber? Por exemplo, o surdo oralizado, eu escuto muitos professores dizendo assim, ele entende tudo que eu falo. E eu vou dizer para você, professor, ele não entende tudo que tu fala. Ele tenta. Só que vocês talvez não vão enxergar minha boca. Mas se eu falo bola, mola e cola, é muito parecido a forma como a minha boca assume. E aí o surdo, ele tem que tentar entender. Ela falou bola, mola ou cola. Sem escutar, né? Então, por isso, o que acontece na leitura labial? Ele pega um pouco do que tu fala, o resto ele chuta. Mas se antes ele falou chutar, deve ser a bola, então. Não é a cola que chuta, nem a mola que chuta. Então, ele pega uma parte e chuta o resto. Pega uma parte e chuta o resto. Então, existe uma pesquisa, inclusive, que diz que 50% eles entendem na tua frase o que eles falam. O resto, ele vai chutando. Então, olha a complexidade para eles, né? E aí eu trago também algumas dicas. Não explique e escreva no quadro ao mesmo tempo. Por quê? Porque se vocês estão de costa para o surdo, ele está lá desesperadamente tentando ver tua boca. E a tua boca está virada para o quadro. Então, o que vocês devem fazer, professores? Escreva lá, faz a tua conta, depois se vira e explica. Porque aquele teu aluno está desesperadamente tentando entender o que você está falando através dos teus lábios. Outra dica, cuidar para não falar de costa. Às vezes, a gente começa, quando vê, se emociona, olha para o quadro, começa a caminhar na sala de aula, vai lá para o final e esquece daquele coitado que está desesperadamente querendo olhar tua boca. O que o professor está falando? Solicite silêncio em sala de aula. E aí é para os dois, né? Principalmente para o surdo oralizado, né? Por quê? Eu não sei se você sabe, mas o aparelho amplificador, ele funciona igual um microfone, que nem esse meu microfone. Só que, infelizmente, ele amplifica todos os sons. Ele amplifica um som que está fazendo aqui nesse aparelho, ele amplifica a minha voz, ele amplifica alguém que está conversando, ele amplifica alguém que está
espirrando, e ele vai amplificando todos esses sons. Vocês imaginem como que fica dentro da cabeça desse surdo. Uma zoeira total. Então, por isso que a ideia, a dica é pedir silêncio, sempre. Eu sei que é difícil, eu sou professora também. Mas para eles, mais do que nunca, eles precisam de silêncio dentro de uma sala por causa disso, para tentar entender o que o professor está falando. Evite editar o conteúdo. Então, para eles, como é difícil o que vocês estão falando, se vocês vão ditar, eles vão alguma coisa, eles pegam, o resto eles não pegam, e eles já ficam meio acanhados, não sabem o que faz, se escreve, se não escreve. Então, se vocês puderem, para o surdo oralizado, escreva no quadro. E aí vem o surdo sinalizado, aquele que usa a língua de sinais. Bom, se ele usa a língua de sinais, ele tem que ter um profissional chamado intérprete de língua de sinais dentro da tua sala. Todos têm? Não. Mas rezem para que tenha, porque é um profissional raro ainda, né? Só que vocês têm que saber, professores, que a língua de sinais, ela tem uma estrutura própria. Ou seja, olha que estranho, os surdos, eles não escrevem no português conjunções, preposições, artigos. Os verbos, eles escrevem no infinitivo. Por quê? Porque a marcação de verbo na Libras é feita no espaço. Ele simplesmente diz, estudei hoje, estudei futuro, estudei passado. Só isso que eles fazem, marcação no espaço. Então aquele finalzinho nosso, estudarei, estudarás, estudou, aquele finalzinho, o surdo não entende. E nas provas que vocês vão solicitar, ele vai escrever dessa forma, estudar agora. Ele vai escrever assim. E tem muitos professores que dizem assim, Luciana, eles escrevem errado. Não. Eles são analfabetos. Não. Eles escrevem na estrutura da língua deles. Então, por isso que nós, professores, temos que saber essas particularidades da língua dele. E aqui eu trago um exemplo, olha só. No português eu digo, eu irei para casa. Na Libras, simplesmente, casa, eu ir. Não. Enquanto no português, tu pergunta, quantos anos você tem? O surdo pergunta, idade, tu? Eu. E aqui eu trouxe uma outra frase que o pessoal acha mais estranho, né? Quando chegaram as férias, eu fiquei ansiosa para viajar. Na Libras fica, passado, começar férias, vontade, pressa, viajar. Completamente diferente, não é mesmo? Por isso que eu já digo outra dica para vocês, professores. Os slides, o conteúdo que vocês vão desenvolver em sala de aula, vocês têm que entregar isso para o intérprete de língua de sinais. Porque ele tem que fazer um estudo do que você vai falar naquela sala. Porque dentro da área de vocês não têm noção de termos técnicos que é difícil de interpretar. Que não existe sinal dentro da língua de sinais. Então aquilo dali é uma complexidade para o intérprete. Mas quem é o intérprete também, né? É importante vocês saberem. O profissional intérprete, ele tem uma única função. Mediar as línguas. Da língua de sinais para a língua português oral, você professor, e da língua português oral que você está fazendo para a língua de sinais. Ponto. Essa é a função. E aí, a primeira coisa que vocês têm que saber. O intérprete não ensina. Quem tem a responsabilidade sobre o processo de ensino-aprendizagem do aluno, seja qual for a deficiência, é você, professor. Ou seja, estou eu na função de intérprete. E eu vejo o aluno surdo colocando que 2 mais 2 é 5. Eu tenho conhecimento, esse básico da matemática, eu tenho esse conhecimento, né? Eu não posso chegar para o surdo e dizer, olha, está errado, 2 mais 2 é 4. Eu não posso como intérprete. Porque a minha função é só mediar a comunicação. Você, professor, tem que ir lá na classe e explicar, olha, fulano, 2 mais 2 está errado, é 4. E aí tu vai explicando. Automaticamente o intérprete vai interpretando o que você está falando. Ok? Outra coisa, às vezes eles pensam, né, porque é o que eu digo, o surdo, ele é só surdo. Quando ele também tem que, né, dar uma desperta, eles dão, né? Às vezes ele chega e diz assim, ó, pro intérprete, copia para mim. Por que copia? Não tem problema nas mãos. Então tem que cuidar, não é função do intérprete copiar para o surdo. Outra coisa, às vezes os professores me perguntam, Luciana,
mas esse intérprete não passa cola nas provas? Porque eu vejo ele batendo mãozinha lá e a questão era tão simples. Não. A gente parte do pressuposto que o profissional, ele é ético e ele não está passando cola para o aluno. Só que às vezes os termos de vocês é difícil. E aí o intérprete tem que tentar interpretar aquele termo que está na prova. Por isso a complexidade da interpretação. E ele também não é o ajudante do dia. Ai, como ele está sentadinho ali, bonitinho. Ah, vou pedir para ele buscar o data show para mim, vou pedir para ele buscar o microfone. Não. Ele não sai da sala de aula enquanto o aluno surdo estiver ali. Outras dicas. Vocês vão preparar a aula para esse aluno surdo. A principal dica é usar recursos visuais. Por quê? Porque o surdo aprende através da visão. A língua dele é extremamente visual. Então, tudo que vocês puderem passar para a parte visual, para eles é melhor. Tanto é que eles são muito apaixonados da área da matemática. Porque a área de vocês é bastante visual. Algumas coisas não, mas ela é bastante visual. Então, por isso que os surdos gostam da área da matemática. Ou seja, data show, imagem, desenho, vídeo. O que vocês conseguirem passar para o visual, vocês vão ver que o retorno deles é positivo. Outra coisa, vou passar um vídeo, ótimo, maravilhoso. Não esqueçam, legenda em português. Por quê? Porque, como disse um aluno surdo para mim, Luciana, esses professores acham que eu tenho um olho para lá e outro para cá. Só podem. Porque vocês imaginem, se não está a legenda em português, o intérprete tem que interpretar o que está sendo dito no vídeo, ele tem que olhar para o vídeo, ele tem que olhar para o intérprete, ele olha para o... Não dá, ele tem que escolher. E aí ele opta por olhar só o intérprete, né? Só que ele não sabe nada que vocês estão passando no vídeo. Durante a aula, se dirigir sempre ao aluno. Ou seja, não ignore ele. Eu sei que é normal, né? É um estranhamento de início. A gente chega e diz, fulano, tu diz para ele que amanhã ele tem prova. Não precisa dizer para o intérprete. Chega para ele e diz, fulano, tu tem prova amanhã. Automaticamente, esse aluno surdo vai olhar para o intérprete e o intérprete vai dizer, prova amanhã. Outra coisa, se propor uma discussão em sala de aula, solicite que fale cada um de cada vez. Vocês imaginem que o intérprete está tentando interpretar o que vocês estão dizendo. Daí está o professor falando ao mesmo tempo que o outro colega. O intérprete vai ter que escolher, ou interpreta a fala do professor ou do colega. Quando ele já vê o outro colega se meter, daí ele já não sabe, meu Deus, quem é que eu interpreto, aquele colega ou... Por isso que precisa organização. Tem que sempre dizer, pessoal, um de cada vez, levantar a mão, enfim. Porque daí o intérprete diz, olha, agora é o colega fulano que vai falar, e aí ele interpreta. Agora é o ciclano que está falando, e aí ele interpreta. Porque se todos falarem ao mesmo tempo, ele vai ter que escolher uma pessoa só para interpretar. Leve em consideração a questão da iluminação. Por quê? É comum a gente passar um vídeo, vamos apagar todas as luzes. Só que, se tu, professor, falar no meio desse vídeo, o intérprete tem que sinalizar. E se ele está no escuro, como é que o surdo vai enxergar? Então tem que cuidar, são pequenos detalhes, né? Não explique e escreva no quadro ao mesmo tempo, também é a mesma questão. Porque se vocês vão escrevendo, o intérprete tem que interpretar ao mesmo tempo. E aí o surdo sempre diz, ô professora, escolhe, ou presta atenção em ti, ou eu copio. Outra, e cuidar os termos técnicos. Vocês têm um monte de termos técnicos, né? Se possível, tentem explicar o significado na própria fala de vocês. Porque senão quem tem que fazer isso é o intérprete. E aí ele interrompe a interpretação, tenta explicar o que é trigonometria, e tu já está lá adiante, e daí depois ele tem que retomar, e quando veja, perdeu alguma fala tua. Trabalho em grupo. Luciana, posso pedir para um surdo ir para frente, apresentar trabalho? Sim, deve. O cego? Sim, deve. Cadeirante? Sim, deve. Todos devem apresentar trabalho. Como que o surdo apresenta trabalho, Luciana? Ele vai lá e vai sinalizar. O intérprete vai ficar sentado e vai fazer voz. Então, pode solicitar. Trabalho em grupo. Aí eu dou uma sugestão que é para todas as deficiências, não só o surdo. Porque quando vocês dizem assim, olha, vamos fazer trabalho em grupo, D4, tá? Juntem vocês. Vocês podem achar que não, mas automaticamente o aluno com deficiência, ele fica excluído, não na maldade do aluno, do colega. Porque ele não sabe, é um estranhamento.
Tá, mas eu não sei Libras, como é que eu vou me comunicar com ele? Como é que eu vou perguntar? Será que ele vai ir só nas minhas costas? E aí começa a questionar. O próprio colega começa a questionar. O cego, a mesma coisa. Ah, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter que guiar ele até a minha casa para a gente sentar e fazer junto? O que que eu faço? Então, a minha sugestão que eu sempre dou, organizem vocês o grupo. E diz, ó, fulano, vocês 4 vão fazer hoje aqui, depois aqui e aqui. Depois, tira o aluno com deficiência aqui e coloca no outro grupo. Que daí ele vai interagindo aos poucos com os outros colegas e quebra aquele gelo que tem dentro da sala de aula. Avaliações. Minha outra sugestão. É o que eu digo, não é regra. Às vezes o professor diz, ah, é regra. Não, não é regra. É minha apenas sugestão por ter essa experiência. Questões mais diretas para o surdo. Por quê? Sabe aquela coisa quando a gente quer enrolar um aluno? Somos professores, né? A gente coloca um enrolation lá no meio. E aí o surdo tu vai enrolar mesmo. Ele não consegue entender. Essa coisa do tipo, ah, porque o fulano comprou não sei o que na feira. Só que tu queria saber só aquela última coisa. O surdo vai ler e não vai entender nada. Porque vocês imaginem o processo que ele tem que fazer. Ele tem que ler em português, processar em língua de sinais, processar a resposta em língua de sinais e passar para a língua portuguesa. Então, tudo isso, para eles, é complexo. Por isso que a ideia é questões mais diretas e questões de múltipla escolha. Por causa disso, porque para eles é mais simples. Posso pedir dissertativa? Pode, não tem problema. Eles vão escrever, que eu brinco, isso não existe, né? No surdolês, ou seja, como eu falei, Maria precisar agora 4 carros. Eles vão escrever dessa forma. E daí talvez vocês não entendam. Se vocês não entenderem, vocês podem solicitar ajuda para o intérprete de língua de sinais que vai adequar o português. Menos questões ou mais tempo para a realização da prova. Isso não é só para o surdo, para o cego, para os que têm dificuldade motora. Por quê? Porque eu convivi muito com um menino surdo, ele dizia, Luciana, eu não aguento a professora faz eu sempre sair da sala e terminar a prova com ela em outro momento. E ele diz para mim, mas eu tenho o direito também de terminar junto com os meus colegas, né? Tem. Daí o que eu fiz? Eu cheguei e orientei o professor, que é o que eu vou falar para vocês. Vocês querem pedir 10 questões numa prova? Para o surdo, para o cego, pede 7. Não precisa ser as 10. Por quê? Porque o surdo, como eu falei para vocês, toda essa complexidade da língua passa por uma língua, volta para achar, para resolver. Então ele demora mais para resolver. O cego, eu não sei se vocês já viram o material em braille. Uma folha em braille nossa equivale a mais ou menos 5 folhas deles. E aí vocês imaginem ele lá com aquele dedinho, tendo que ler todas as questões em braille. Cansa, gente, cansa. Tem uma professora que mandou uma prova com ele, para esse meu aluno, com 25 páginas. Eu disse, não tem cabimento. Só que, não, tem que colocar todas as questões. Não, então tá, professora, eu não posso me meter. Mas a minha orientação diminui o número de questões, porque essa criatura demora para ler em braille e depois ainda ele tem que digitar na máquina braille dele. Então, é outra dica que eu dou. E o que for viável, né, que eu já falei, colocar figuras, gravuras, imagens, enfim. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas por lei, todos os alunos com deficiência têm direito a 1 hora a mais para realizar qualquer avaliação, seja prova, seja trabalho, enfim. Inclusive em concursos, eles têm direito a 1 hora a mais, por causa de toda essa complexidade que eu estou contando. Bom, deficiência visual, ela se divide em 2. Baixa visão, o que é baixa visão? Por mais que tu coloque um óculos, ele não corrige o problema. Né? Diferente do astigmatismo, enfim, né? Miopia, tu coloca o óculos, corrige. Baixa visão, mesmo com óculos, não corrige nada. E o cego? O cego é aquele que usa braille e não enxerga nada. Dicas para baixa visão. Ampliar a fonte da letra nos slides usados em sala de aula. É dica simples, que dá para fazer. A projeção dos slides, fazer preferencialmente em tela branca, ao invés do quadro para facilitar a visualização. Ou seja, eles precisam de contraste. Se eu coloco essa tela branca e as minhas letras fossem amarela, eles não enxergam nada. Talvez nem vocês, né? Mas eles não enxergam nada. Então, por quê? Porque eles precisam desse contraste, seja o branco ou no preto. Usar a letra bastão no quadro. Ou seja, eles entendem melhor se vocês fizerem a letra bastão do que a letra cursiva.
Nas avaliações, ampliar a fonte da letra. E aí vocês vão me questionar, mas Luciana, que tamanho a fonte? Depende. Depende de cada caso. Tu vai ter que chegar para o teu aluno e dizer, fulano, qual é a letra que tu usa? Que tu usou lá antes, sei lá, no ensino médio antes? Qual é a letra? Ah, tamanho fonte 20, 18, 34, enfim. E aí que você vai fazer a adaptação. Durante as aulas, eles podem fazer o uso de lupas. Geralmente, o MEC manda para nós gratuitamente. A gente só tem que comprovar que nós temos um aluno ou com baixa visão ou cegueira. E aqui é o contrário. Se o surdo precisa de legenda, esse aqui é o contrário. Os vídeos precisam ser todos dublados, porque eles vão escutar. Então, tudo depende da audição deles. Cegueira. Dicas para cegueira. Slide da sala, o conteúdo, o que for. Entrega isso com antecedência para aquele teu aluno. Por quê? Porque daí em casa ele faz aquele geralzão do que a professora vai falar hoje. Vai falar sobre as figuras planas, que são tal, tal, tal. Ah, beleza. Ele já tem aquele conhecimento, ele vai para a tua aula com aquele conhecimento prévio. E ele vai conseguir entender melhor o que você vai explicar. Isso não só para o cego, isso para todos, o surdo, enfim. Entregar o material é uma grande dica. Ou se não, em braille. Se aquele teu aluno domina o braille, necessariamente temos que entregar o material em braille. Luciana, não sei braille. Nem eu sabia, tive que aprender. Só que assim, ó, existe uma máquina braille, que também, digo para vocês, não sei se é a realidade das escolas, né? Algumas escolas têm a máquina braille, a impressora braille, que tu coloca e sai em braille. O que vocês têm que tentar? Se não tem, tem que tentar pedir via MEC essa máquina braille, que infelizmente ela é extremamente cara, né? Em torno de uns R$8.000 a impressora braille. Leia em voz alta tudo que for escrever no quadro. E aqui eu trago uma fala do meu aluno cego. Os professores esquecem de dizer o que está no quadro, Luciana. É normal, eu também esqueço. Às vezes a gente está lá, quer fazer só um esquema nosso mentalmente, estamos escrevendo no quadro e a gente esquece de falar. Só que se tu tem um aluno cego, tu precisa falar o que está ali. Ou se não, você vai ter que procurar e pedir lá para o gestor da tua escola um monitor. Eles têm direito por lei a um monitor dentro da sala de aula. Esse monitor é o que lê daí as instruções que você passou no quadro e não falou oralmente. Permita durante as aulas o uso de gravador. É nesse sentido, né? Tu tá falando, ele grava a tua aula, ele chega em casa, grava de novo, né? Porque às vezes ele quer passar alguma anotação para a máquina braille dele, é uma coisa que demora mais tempo, então para ele é bom. E outro é o computador que eles têm, não sei se vocês já ouviram falar, programas sintetizadores de voz. Que tudo que tu coloca no computador ou no Word, enfim, aquela voz fala, né? Vai falando, ele lê tudo, 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 tudo. Então essa é outra dica. Pega o material em pendrive, passa para o computador daquele teu aluno cego, para que ele consiga escutar em casa. Assim também dá para se fazer as avaliações, coloca o pendrive, pede para ele colocar um fone de ouvido, e aí o material também está adaptado ao teu material. Aqui é um exemplo de um material, né, que vocês usam em alto relevo, né, na qual ele consegue sentir através das texturas, né. Gráficos, desenhos, esquemas, figuras, de preferência, né, em alto relevo, diferentes texturas, né. Aconteceu com o nosso aluno da matemática, que eu vou passar depois para vocês, que ele resolveu colocar no material dele cola, não é cola colorida, ele colocou outra cola, e eu sugiro para ele, coloca a cola colorida. Ele, não, professor, mas eu só tinha tal cola, agora esqueci o nome da cola que ele passou. Ou seja, desgrudou todo o gráfico dele, né? Então a tentativa foi boa, mas deu problema depois. Exibição de filme, né? Se você tiver um monitor, reza para ter também, né, um monitor, ele é o que vai fazer a audiodescrição. Ou seja, tudo que vai passando no vídeo, ele vai descrevendo para aquele teu aluno cego. Disponibilizar o filme com antecedência. Também é nesse sentido, né? Dá um resumo do teu filme, do teu vídeo, que aí o cego já sabe mais ou menos do que se trata. E depois ele vai passar a ouvir o teu vídeo, ele vai conseguir compreender melhor.
Se uma atividade requer a visão e não pode ser adaptada ou substituída, a sugestão é que peça para o colega participar junto com ele. Né? Como até ontem nós conversamos, né? Que o colega seja os olhos dele naquele momento. Né? Se possível, o colega, ou senão vai ficar na função do monitor mesmo fazer isso. E a prova pode ser adaptada oralmente, ou seja, tu pode chegar para ele e fazer as perguntas em áudio, pendrive, na qual ele vai escutar, ou em braille. Vai depender de como o recurso que o teu aluno usa. E o número de questões reduzida ou menor tempo para a realização. Como eu já falei, o braille é extremamente extenso, né? Então, por isso, a ideia. Evite barulho também é a mesma coisa, porque teu aluno cego ele se guia extremamente pela audição. Se começa um burburinho, ele não consegue escutar a tua voz. Fale diretamente com a pessoa com deficiência visual. É a mesma questão do surdo. Não adianta chegar e dizer, ó, fulano, tu diz para ele. Pô, ele tá te escutando, ele tá ali no teu lado, né? Diz para ele que tem prova. Não, chega pro cego e diz, ó, tem prova amanhã. E os profissionais que podem estar ali, né, para auxiliar vocês, é o monitor, que tem essa função de ou guiar ele para o banheiro, para o refeitório, guiar ele dentro das dependências, auxiliar ele nas atividades, e também tem um profissional chamado transcritor braille, porque não tem como cobrar de vocês, professores, que vocês saibam transcrever o braille. Aí precisa esse professor que vai transcrever, traduzir o braille para vocês, enfim, a prova, né? Deficiência física, não tem muito, né? Mas a deficiência física, o que eu dou de sugestão é que às vezes a gente olha um cadeirante e já quer sair empurrando, eu vou levar ele para a sala, né? Mas não, calma, né? Eu sei que a ideia, a intenção é boa, mas eles têm vontade também. Se ele quer matar a aula, pode matar, é a tua, mas ele quer matar a hora, né? Então chega para ele e pergunta, posso te conduzir até a sala? Aí você conduz, senão deixa ele ali, né? Fala longa, né? Que nem eu estou falando. O ideal é chegar a sentar, porque senão o cadeirante ele tem que ficar assim, ó. E vamos combinar que dói o pescoço da gente ficar assim olhando para o outro. Então por isso a dica é tentar ficar no mesmo nível, né? E o monitor é o que vai levar. Rezem para ter um monitor na sala, né? O monitor é o que vai levar ele no banheiro, se precisar trocar fraldas, alguns precisam, né? Não é função de vocês, professores. É do monitor. Dificuldade motora. Se ele tem dificuldade motora nas mãos, principalmente, a dica é que vocês façam a prova oralmente com esse aluno. Inclusive, eu estou nesse exato momento passando por uma situação dessa. Eu tenho uma aluna, ela está fazendo biologia, licenciatura em biologia, e ela tem as duas mãos atrofiadas. E eu dou aula de Libras. A minha aula é do início ao fim sinalizada. Como eu avalio os alunos é na sinalização. É ditado, é diálogo, enfim, é sinalização. Então eu me vi também com dificuldade, né? Não pense que eu, por ser educador especial, sei tudo. Não. Também me vi com dificuldade de como eu vou adaptar as minhas aulas para essa aluna. Então, como eu faço hoje, atualmente? Eu não cobro dela a sinalização. Não posso, é uma coisa óbvia, né? Mas eu cobro dela a leitura. Ela tem que saber traduzir a Libras. Ou seja, o que eu sinalizo, eu peço para ela, me fala oralmente. Ela traduz oralmente. A prova eu vou fazer agora, semana que vem. A prova com ela. Também. Vai ser oralmente. Eu vou sinalizar e ela tem que traduzir para mim. Essa é uma adaptação para dentro da sala de aula com um aluno com deficiência motora, né? No caso, as mãos. Também, a ideia é a mesma dos outros que eu já falei, já estou sendo repetitiva, entregar o material com antecedência, para eles é bom também, para eles terem uma noção do que vocês vão falar. Evitar exigir a forma escrita, então, de repente, ao invés de ele escrever um relatório lá que vocês querem do estágio, pede para ele fazer um vídeo, um áudio para ti, porque ele tem dificuldade motora, ele não vai conseguir escrever. Permita evitar o ditado em sala de aula, né, por ter dificuldade motora, ele vai demorar mais tempo que os demais, ou nem vai conseguir escrever. Permita que o aluno tire foto das anotações no quadro, grave a tua aula, enfim, porque já que ele não vai conseguir escrever, então alguma forma ele tem que registrar, né? E nas avaliações também é a mesma coisa, solicitar menos questões de múltipla escolha, né, da preferência, enfim, ou dar a oportunidade dele responder em voz alta, como eu falei como eu dei o exemplo dessa minha aluna, gravar a resposta,
Enfim, né? Atualmente nós estamos com um aluno da matemática, que ele tem deficiência física. Ele caiu de moto, ele escrevia com a mão direita, e agora atualmente ele está tendo que reaprender a escrever tudo com a mão esquerda. E aí o que eu fiz? Chamei os professores da matemática e disse: olha, professores, não cobrem a perfeição, que eu sei que às vezes vocês têm aquela coisa de gráfico, 1 milímetro, Deus o livre, né? Então eu pedi assim, tenha um pouco de paciência com ele. Ele recém está aprendendo, de repente ele não consiga fazer os gráficos de vocês com perfeição. É a adaptação que atualmente está sendo cobrada, assim, que eu passei para os professores lá. Bom, mas existem as altas habilidades. Luciano, o que tem a ver as altas habilidades? Se ele sabe demais, ótimo, maravilhoso. As altas habilidades, ela também é público da inclusão, público da educação especial. Por quê? Saber demais é bom, mas às vezes nem tanto. Porque às vezes esse aluno, ele é excluído dentro da tua sala. Porque ele é o que quer responder, né? E daí ele responde, e ele responde. E aqueles coleguinhas lá atrás já estão assim, ai, que saco. Ai, puxa saco da professora. Ou seja, começa isso, já começa a excluir aquele nerd. Hoje é um nerd, né? Não quer nem convidar ele para nada. Então ele começa a ser excluído para os próprios colegas. O professor, às vezes, também se sente desafiado. Do tipo, mas ele me deu um nó, agora eu não consigo responder. E aí o professor fica preocupado. Não precisa ficar preocupado. Nem sempre sabemos tudo nessa vida. Dá para dizer, instigar, fulano, vou estudar isso e depois te respondo. Não precisa dizer, chega de pergunta. Não, ele gosta até de perguntar, né? Ele é muito questionador. E aí, as altas habilidades, é bom saber que ele não é aquele que sabe tudo. Ele pode ser ótimo na área de vocês. Perfeito, tirar 10. Mas no português ele pode tirar -1. Não sabe nada. Nada mesmo. Esse é o aluno com altas habilidades. Porque depende da área. Às vezes ele pode ter altas habilidades para música. Ser péssimo no português, ser péssimo na matemática. Mas ele é ótimo na música. Então, altas habilidades tem áreas. Ok? Outra coisa, só para vocês saberem que existe uma lei de avanço. Ou seja, o meu aluno, detectei que meu aluno tem altas habilidades para matemática. Estou eu lá ensinando 2 mais 2, a criatura já está me ensinando equações do segundo grau aqui, eu não sei o que eu faço com ele dentro dessa minha sala. Acontece. E aí, existe uma lei que diz assim, tu pode avançar, mas não é tudo, tipo assim, eu acho que ele é melhor que eu, vou mandar avançar. Não. Tem toda uma equipe que tu senta para discutir se a gente pode avançar, não pode, e aí depois chama os pais, a gente explica para os pais, pai concorda, se pai concorda, beleza. Pai não concorda, tu não pode avançar. Porque essa lei veio para ajudar, não para destruir com os pais. O pai não concordou, ele vai ficar na mesma turma, na mesma sala, na mesma série. Concordou, os outros professores concordaram, beleza, pode avançar ele. Isso acontece muito, não sei se vocês já viram, né? O aluno dá a resposta certa, mas o professor queria todo o desenvolvimento das questões. Eu trabalhei com alunos com altas habilidades, identificando em Santa Maria, por 4 anos. E essa era uma coisa que os alunos falavam muito. E dizia assim, prof, eu faço mentalmente a questão, mas a professora queria que eu escrevesse tudo. E daí eu só coloquei a resposta. Tá, e o que a professora falou? Relaxa que eu tô colando. Então, acontece, né? Então, cuidem, porque realmente, é o que ele disse, eu processei tudo aqui, eu não preciso escrever. Né? Dificuldade de aprendizagem, pessoal. A dificuldade de aprendizagem não é da minha área, da área da educação especial. Ele é do psicopedagogo. Mas eu quero dar só um exemplo que pode acontecer com vocês, né? Já devem ter ouvido falar em descalculia, né? Chegou um aluno, eu trabalhava numa sala de recurso. Chegou um aluno e disse, chegou uma professora da matemática e disse assim, Luciana, esse aluno já rodou 3 vezes e ele vai rodar a 4ª, porque ele não sabe nada de matemática. Então tá, vou tentar então ver o que eu posso ajudar ele, né? E daí comecei com materiais assim mais concretos, tampinha, soma 2 mais 2, divide não sei quanto. E eu fui vendo que ele fazia todas as operações dessa forma, né? E na matemática não é o problema dele. Fulano, tu já leu livro, já leu... Não, professor, nunca li. Então tá, vamos começar a fazer leitura. E aí foi leitura, todos os dias a criatura não queria mais me ver na frente. Mas era leitura. Lê em voz alta,
Ele lia. O que tu entendeu? Me respondia. Lê em voz baixa. O que tu entendeu? Eu lia. O que tu entendeu? E aí só interpretação, interpretação, interpretação. Mais ou menos uns 3 meses. Chegou a professora e disse assim, Luciana, não sei o que lá que tu fez, mas agora ele vai passar. E aí eu falei, professora, olha só, às vezes a gente faz um diagnóstico errado daquele aluno. Você me falou que ele é descalculia. Eu comecei pela matemática e vi que não era. E aí eu vi que o buraco era mais embaixo. Era no português. Ele não conseguia tirar os dados daqueles problemas que tem dentro da matemática. Ele não conseguia interpretar isso. A continha ele amava e resolvia. Mas os dados ele não conseguia tirar. TDAH. Esse está na moda, né? Todo mundo é, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Só para vocês saberem, necessariamente para ele ter um TDAH, ele tem que ter essas 3 características juntas. Desatenção, hiperativo e impulsivo. É aquele que tu tá falando, ele já tem a resposta. É aquele que tu tá falando quando ele tá olhando lá pro teto, não sabe nem o que está acontecendo. Ou se não, é aquele que não para na classe. Isso vai, levanta e caminha. Esse é o famoso TDAH. E as dicas que eu dou é no sentido de trazer alguma coisa diferente para ele, seja usar um computador, algo que atraia ele. É difícil? Não é fácil trabalhar com um aluno com TDAH. Mantenha sempre o contato visual, ou seja, começa olho no olho com ele, não faz ele perder o contato visual, porque aí pelo menos tu sabe que ele está prestando atenção, né? Quando o professor der alguma instrução, pedir para o aluno repetir, ou seja, tu terminou o conteúdo e diz, fulano, diz para mim o que eu falei mesmo. É uma forma de saber se ele conseguiu prestar atenção em ti ou não. E aí, se não prestou, repete de novo e cobra dele. É uma forma de trabalhar em sala de aula. Outro que também já está dando um surto, né? Transtorno global do desenvolvimento. Dentro desse tem a esquizofrenia, bipolaridade, depressão, blá, blá, blá. E eu trago o autista. O autista é o que mais nós temos dentro das escolas e o que mais nos apavora também, né? Quem é o autista? É aquele que não tem contato olho no olho, e aí a explicação deles não terem é como disse um menino autista, um cara autista, né? Ele disse assim, Luciana, essa coisa que a gente sente quando a gente olha no olho, eu não sinto nada. Eu olho no teu olho porque vocês me cobram. Mas se eu olhar pro teu pé, para mim é a mesma coisa. Eles têm movimento estereotipado, ou seja, o mais clássico é a mão e o tronco, né? Mas não é só esse. Cada aluno pode ter algum tipo de movimento estereotipado. E quando eles começam nesse movimento, eles querem dizer o seguinte para vocês. Eu vou surtar. Me acalma que eu vou surtar. Eu vou surtar, eu vou chorar, eu vou gritar. E realmente, se vocês conseguirem acalmar, como que eu fazia? Essa é a minha experiência. Quando o meu aluno começava nesse agito dos movimentos estereotipados, o dele era de lamber os dedos. Beleza. Ele começava naquilo dali, eu chegava e dizia para ele, Fê, era o Felipe o nome dele, Fê, respira com a prof, respira. E fazia ele respirar, e eles aprendem através da repetição, tudo é repetição para eles, até ele se acalmar. Quanto tempo, Luciano? Se precisasse 10 minutos, 20, 30, eu estava lá repetindo, respira, até que daí eu conseguia acalmar ele. É uma forma que eu faço, talvez dê certo com vocês, ou não, né? Eles têm dificuldade de interagir, ou seja, dificilmente eles vão chegar assim, fulano, vamos ali jogar bola. O que ele faz? Pá, dá um tapa no colega. E tu fica, meu Deus, vai cagar de pau o colega. Não, mas é uma forma de interagir, que ele está tentando uma comunicação e não consegue. E explicar isso para o colega é difícil. Tem sensibilidade aos sons, né? Tem uma pesquisa que diz que qualquer som, barulho, seja liquidificador, avião, alguma coisa desestabiliza eles. Não entende metáfora, ou seja, se tu falar que está chovendo canivete, eles imaginam o canivete caindo, né, naquela hora. Eles têm fixação por movimento circular, não existe explicação, tá? Até hoje eles não conseguem entender o porquê. Mas se tu tá falando, ele tá lá apaixonado pelo ventilador e fique vocês falando. E ele ali, apaixonado pelo ventilador. Vocês dão uma folha para eles começam um movimento circular, escrever. O porquê não tem explicação. Às vezes eles têm fixação por algum conteúdo, e aí digo para vocês, professores, peguem o aluno por aí. Um dos alunos, ele tinha fixação por, acho que era dinossauro, não me lembro, e agora o outro atualmente tem por futebol. O que
que vocês conseguirem pegar do conteúdo de vocês através desse esse assunto que eles são apaixonados, vocês ganham um aluno. E eles te respondem. Claro que eu sei que tem coisas que é difícil, mas tentem. Rotina para eles é importante, né? Vou ter que falar um pouco mais rápido agora. Outra dica, tente falar de forma com eles, que a gente chama de forma afirmativa, ou seja, e rápido, direto. Se vocês querem que o aluno sente, vocês não façam. Ai, fulaninha, senta aqui, por favor, porque o professor já te pediu 1000 vezes. Esquece, aquela criatura vai ficar olhando para ti. Oh. Agora, se vocês falarem o seguinte, senta. 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 Até quando que eu tenho que repetir? Até ele sentar. Até ele sentar. Sentou, parou de falar. E assim é o conteúdo com vocês. Se vocês querem trabalhar algum conteúdo através da repetição, ou seja, o conteúdo é geometria plana, pense em 30.000 atividades, estou exagerando, que explore a geometria plana para ele aprender. Senão vocês não conseguem nada com ele. É somente através da repetição. Deficiência intelectual, pessoal, né? Síndrome de Down. Lembrando que existe graus de deficiência intelectual. Tem o grave, tem o moderado, tem o leve, né? Quais que são as dicas para deficiência intelectual? Utilização de figuras, imagens, são recursos que fazem eles aprenderem mais facilmente. Cores, eles adoram tudo colorido, que vocês puderem colocar de cor, eles adoram. Contextualizar. O que eu quero dizer contextualizar? Vocês têm que pensar, é uma pergunta que eu faço ali, professor, o que você acha importante da tua disciplina para aplicar na prática? Ou seja, para ele é muito difícil. Vocês têm que desconstruir o que é o conteúdo. Aquela ementa que manda o nosso, né? Desconstrói aquilo para trabalhar com aluno com deficiência intelectual. E aí vocês têm que refletir o que é importante para ele, da minha área, da matemática, para que ele seja... para que ali ele seja uma pessoa independente. Enfim, né? É difícil. Tem uma disciplina que nós trabalhamos, que é a PEC, que é uma prática enquanto componente curricular, na qual fica um professor da matemática e eu da inclusão. E nós dois realizamos orientações para os alunos para materiais adaptados para determinada deficiência. E aí uma das alunas ficou com o conteúdo de vocês de operação da matemática. O que ela fez? Ela fez um tabuleiro, na qual o aluno teria que ir às compras. Por que as compras? As compras é interessante, porque é uma coisa que se a mãe, o pai morre da pessoa com deficiência, ele vai ter que ir no mercado, comprar, vai ter que dar troco, vai ter que saber somar, dividir, enfim, é coisa útil para a vida dele. Então ela fez esse tabuleiro e daí colocava assim, você comprou 2 feijão e, 2 quilos de feijão e 3 de arroz. Com desenho, né? Porque eles precisam de desenhos, imagens. Quanto que dá o resultado? 2 e 2, 4. E aí dizia, o resultado pule tantas casas. Então, ela pulava 4 casas. Isso. E aí vai, né? Eu comprei 10 pães, tive que dar 8. Com quanto ficou? 2. Então, avance esse número de casa. Esse é um tipo de material adaptado da área da matemática para aluno com deficiência intelectual. Outro, e agora eu vou falando. Análise combinatória. Esse nosso aluno tem deficiência intelectual. Análise combinatória caiu para essa aluna realizar com ele. E foi... Agora vocês me ajudem, né? Mas o conteúdo, ele tinha que primeiro ele tinha que saber o que era um quadrado, um triângulo. Daí, ela pediu para ele pegar a borrachinha e fazer aqui um quadrado, um triângulo. Enfim, primeiro começou aqui. Depois, ela fez essa imagem e colocou um monte de quadrado, círculo, triângulo, enfim, espalhado nessa imagem. E ele tinha que circular onde é que estava. E aí ele foi fazendo. E daí, por último, era um joguinho de análise combinatória, na qual ela pegou imagens, figuras, que é o que eu disse, eles aprendem através de imagens, figuras, e colocou comida, né? A pessoa tem que comer, todos os alunos com deficiência, e ela dizia, largou as cartas e dizia, faz uma combinação comigo, da refeição. Então ele fazia a combinação das refeições. Coisa simples,
Mas digo para vocês, ele não sabia o que é análise combinatória. Aquele conteúdo não estava sendo... Mas ele estava subentendido ali dentro, essa ideia da análise combinatória. E eu achei interessante que uma hora ele combinou lasanha com água. E ele olhou, não combina. E daí a aluna falou, professora, ele não tem deficiência intelectual grave. Porque ele conseguiu raciocinar isso, que água com lasanha não combinava. E daí eu disse, realmente, eu desconfio que não seja grave a deficiência dele, né? Tão grave. Aqui, é como eu disse, as professoras vão ter que me ajudar, né? Qual é o conteúdo? Mas ela desenvolveu para baixa visão. Ou seja, ela fez uma cartolina bem grande, e daí ele tinha que ir resolvendo essas questões, né? Era o primeiro, depois era coringa, depois pula, enfim. O dado, ela fez em alto relevo, né? Isso aqui está tudo em alto relevo também, jogava-se o dado. Também foi uma outra proposta trabalhada. Peço desculpa que eu não lembro o nome desse conteúdo, né? Expressões numéricas. Então, aquele é meu aluno com deficiência múltipla e aquele é meu aluno com deficiência com baixa visão. Então, ele foi um que eu pedi para explorar, se ele conseguiu realizar e parabenizou o pessoal. Uma introdução à trigonometria com multiplano e cálculo de casa, um material para alunos surdos. Então, ali ele fez também... Eu vou mostrar os vídeos, tá? Que daí eles conseguem explicar, eu não consigo explicar direito, né? Mas também foi uma proposta interessante que ele fez, extremamente visual para o surdo. Essa aqui fez o ensino da geometria plana para alunos surdos, então usou algumas coisas em língua de sinais, o aplicativo que nós temos em língua de sinais. Aqui é o mesmo dela. Aqui foi o menino, agora vou colocar os vídeos deles. Prática profissional integrada, uma visão inclusiva sobre o ensino da trigonometria para aluno com deficiência visual. Esse é o menino que ele fez, que eu falei que ele colocou outro tipo de cola aqui, né? E essa cola descolou. Foi a cola quente que ele colocou. Cola quente não dá, desgruda, descola, não dá. Outra coisa, às vezes a gente se emociona, né? Quer usar tudo que é tipo de textura para aquele aluno. Cuidado, porque eu fui uma que fui explorar açúcar, erva, sei lá, achei o máximo, sabe? Vou colocar tudo. Aquele cego quase me bateu. Por quê? Porque eles depende tudo do tato. E açúcar derreteu, a erva sujou a mão, argila nem se fala. Então tem que cuidar o tipo de textura. Assim como a cola, essa cola descolou. Não foi uma ideia legal dele, né? Aqui é o outro que ele explorou, aqui dá pra ver bem direitinho, e depois foi descolando tudo. Isso aqui ele usou palito, né? De picolé. Essa aqui também eu vou mostrar em vídeo para vocês, mais ou menos, o que é, que ele é o nosso aluno. Frações, isso. Muito bem. Vão me ajudando, porque eu não sei, né? Isso aqui também foi material tudo em alto relevo que elas colocaram para trabalhar. E agora eu vou mostrar os vídeos. Quantos minutos eu tenho? Dá para mostrar só os vídeos? A pessoa fala demais, gente. -3. Ixi, gente. Tô mal, hein? Eu vou mostrar primeiro do menino. Não, deixa eu mostrar esse aqui. Bom, aqui eu vou apresentar uma proposta de matemática para alunos autistas do 6º ao 9º ano. O conteúdo são frações e foi desenvolvido 3 jogos para fixar o mesmo conteúdo, já que o autista ele é necessária a repetição, para ele várias vezes repetir o mesmo assunto, o mesmo aprendizado. Nesse primeiro jogo aqui é um disco de frações, onde cada pecinha, cada pedaço ele vai juntar e formar um inteiro. Aqui tem um inteiro, né, um disco inteiro, depois aqui um meio, daí ele vai juntando as partes até formar um inteiro. Tem do inteiro até a 10ª parte da fração. Ele vai fazendo, juntando as partes gradativamente. O segundo jogo aqui que foi feito é um jogo da memória, que é jogado normalmente, vira todas as peças para baixo, daí quando ele desvira as peças, ou ele acha a figura ou a
representação da fração que está naquela figura. Ele vai formando os pares. O terceiro jogo é um dominó de frações, que também joga da forma habitual, a parte numérica e a parte da figura. Ele vai procurando onde que está a representação na numérica ou a parte da figura. E aí esses três jogos estão repetindo a mesma coisa, que são a forma escrita da fração e a representação da parte da fração. Tem mais? Oi, eu vou mostrar para vocês os materiais desenvolvidos na disciplina de Só diminuir um pouco, senão vocês vão ficar surdos aqui, né? Tem que usar livre. prática enquanto componente curricular. 6. O qual tinha a proposta de elaborar materiais para a inclusão. Este material devia abranger os estudantes com deficiência. Poderiam ser estudantes com deficiência de surdez, com deficiência visual ou com deficiência intelectual. Eu vou apresentar esses dois materiais. Um é um jogo da memória, da geometria plana, e o outro é uma maquete de um campo de futebol. O jogo da memória, da geometria plana, seria voltado para os estudantes com surdez. Ele tem 15 cartas com imagens dos elementos da geometria plana, como ponto, reta, ângulo, entre outros. E as outras 15 cartas seriam seus respectivos nomes. Então, estando escrito tanto em português quanto em libras. O professor poderia usar esse jogo tanto para ver se os estudantes compreenderam os conceitos da geometria plana. Já a maquete foi elaborada pensando nos estudantes com deficiência intelectual. Com a maquete, o professor pode introduzir os conceitos de razão, proporção e escala. Pode tanto introduzir quanto ver se os estudantes entenderam esses conceitos. Porque ele pode trazer a medida de um campo real para a medida da maquete, ele pode trazer quantidade de jogos que aconteceram. Então ele pode elaborar essa parte pensando numa parte bem do cotidiano de um estudante. Seria isso. Obrigada. Pessoal, seria isso porque acabou meu tempo. Luísa. Eu prometo que eu não sei. Então, bom dia a todos. Queria agradecer o convite, então, da organização do evento, por ter me convidado. E a primeira coisa que eu vou dizer é que eu não sou especialista em inclusão, não sou especialista, sou uma, digamos, ingênua dentro dessa área, né? Mas que tem um trabalho nessa área e eu vou mostrar para vocês, então, esse trabalho, tá? Vou contar a história um pouco do trabalho, já que a Luciana já falou um pouquinho de altas habilidades, né? De altas habilidades ela falou um pouquinho, né? Então, esse trabalho, primeiro é falar um pouquinho disso que ela já tocou no assunto, que é assim, esse mito que tem, bom, se as crianças têm altas habilidades, elas fazem parte do grupo de crianças com necessidades especiais, né? Então, também é uma necessidade especial, porque ela não se enquadra muito bem na escola, uma criança com altas habilidades, né? Já que a escola trata da média, né? Então os alunos que estão acima da média
não estão muito bem enquadrados e os que estão abaixo também não. Tá? Então, a escola é uma faixa, né, em que ela trabalha, então esses alunos estariam excluídos aí. Então, tem esse... O primeiro mito, que é que os superdotados ou alunos com altas habilidades desenvolvem o seu potencial sem necessidade de ajuda. Né? Então, isso realmente, até nos documentos oficiais, dizem que é um engano, né? Pensarmos que superdotados têm recursos suficientes para desenvolverem sozinhos suas habilidades, não sendo necessária uma intervenção pedagógica compatível e o apoio para a realização de atividades diferenciadas. A realidade é que os alunos com altas habilidades superdotados necessitam de uma variedade de experiências de aprendizagem enriquecedoras que estimulem seu potencial. Não é sempre errado, seu potencial. Bom, então, um dos problemas, né, por que a gente tem que caminhar, então, alunos, né, para ter esse atendimento especial? Muitas crianças superdotadas, caso não sejam encorajadas de forma apropriada, retraem e combatem seus talentos. Talentos esses que talvez os tivesse conduzido a descobertas científicas, a liderança criativa ou simplesmente uma personalidade feliz e atualidade. A sociedade também perde por ignorar os superdotados, perdendo assim seus líderes criativos nas ciências, artes, políticas e ganhando em troca muitas vezes pessoas frustradas com a escola, com a comunidade e até com a própria vida. Oh, não. Eu cortei. Eu tive que cortar os slides. Eu cortei um slide, então, sem querer, então deixa eu contar para vocês, que era assim, que então se fala que a gente tem que ter projetos, né, especiais, então projetos que envolvam esses alunos com superdotação. E aí tem a fala de um aluno, né, dizendo o quê? Um aluno de 11 anos, que diz o seguinte: ai, na minha aula eu termino muito rápido os meus exercícios, então eu vou pegar a água para o professor, eu limpo o quadro, eu faço... Então, vocês tiveram a ideia, né? Que eu coloco sempre, logo depois dessa fala, assim, que necessita de projetos especiais. Então, o que é oferecido ao aluno, se ele é muito rápido na sala de aula? Isso, manter ele ocupado com tarefas, né, desse tipo. Né? Então, assim, só para tentar mostrar, né, fazer esse comparativo de assim... não é, assim, digamos, essa forma apropriada de trabalhar com alunos desse jeito. Bom, então, com parte de uma demanda social, a gente criou, né, esse projeto na URGS, né, é um projeto de extensão que desenvolve atividades especiais de matemáticas através de oficinas semanais dirigidas a alunos que possuem altas habilidades nessa área. E desde 2014 a gente tem alunos com síndrome de Asperger. Tá? Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto veio de uma demanda social. Uma professora de uma escola estadual, né, da escola Anne Frank, que trabalhava na sala de recursos dessa escola, então enviou um e-mail para todas as áreas da U, para todos os coordenadores de extensão da universidade, então dizendo que ela tinha crianças com altas habilidades e que então queria ver o que a universidade podia fazer, o que a universidade poderia oferecer. Tá? Então, assim, o pessoal da artes respondeu a ela, o pessoal da computação, música e a matemática se envolveu com isso. Né? Eu era coordenadora na época, então eu e mais dois professores, o professor Ivan, o professor Jacques e a professora Elizabeth Búrigo, fomos à escola conhecer as crianças. Né? E foi paixão à primeira vista. Adoramos as crianças. Tinha crianças de 6 anos, tinha crianças de 10 anos, de 12 anos, né? E a gente, na hora, propôs na nossa cabeça alguma coisa com congruências para eles resolverem, assim, claro, de uma maneira bem lúdica, né? Inventou um problema de um extraterrestre, etc. Né? E foi, assim, a rapidez com que eles fizeram, tudo isso, assim, nos encantou. Então, a gente montou esse projeto. Tá? Montou esse projeto e, então, o que a gente queria com ele? Justamente isso, né?
desafiar os alunos, porque a gente sabe que a escola não desafia o suficiente um aluno com altas habilidades, não. A gente manter eles interessados na matemática, que esse é o problema que eu falei anteriormente, né? Ele pode simplesmente se desinteressar, né? Já que é só para a média. Respeitar a individualidade dele, porque a escola, novamente, infelizmente, tenta enquadrar o aluno dentro de um processo, né? E o que a gente sabe é que esses alunos com altas habilidades, e muitos outros, não só com altas habilidades, eles têm processos próprios, né? Eles têm maneiras próprias de pensar e desenvolver. Por exemplo, de fazer cálculos. Tá? Então, eles têm a sua maneira própria. E a escola vai lá e diz, não, contas a gente faz assim. E aí acaba com isso. Tá? Acaba com essa individualidade dele e com esses processos que, para eles, seriam, talvez, claro, a ideia seria discutir os processos, né? E aí ele vai escolher um. Mas não, é imposto um processo, por exemplo, de cálculo. Tá? Cálculo de multiplicação, são qualquer processo. Tá? Então, esses processos são completamente barrados na escola e a ideia é respeitar essa individualidade nesse projeto. Tá? E permitir que aflore, então, essa originalidade nas resoluções de problemas. Né? Então, claro que isso é um projeto que dentro de uma sala de aula normal, digamos, é muito difícil fazer. Então, ele é feito extra classe, sim, é um projeto extra classe. Né? Mas eu acredito que alunos com alta habilidade precisam, além da aula, realmente precisam de propostas fora da sala de aula. Também, não só, né? Tá? Então, esses são os principais objetivos. Bom, o público-alvo, então, são alunos de escola pública. Sendo que a gente até já teve alunos que não foram, porque eu nunca fecho projeto para ninguém. Quem quiser ir, dá. Mas o público-alvo mesmo é escolas públicas com altas habilidades, já que, assim, em termos científicos, tem muito pouca coisa ainda neste país a respeito, a proposta para alunos. Sempre tem bastante coisa para esporte, né, artes, etc. Mas termos científicos, agora está começando, né, depois que foi criada a UBMEP, a escola, a Olimpíada, então já começou a ter algumas coisas mais instigantes, digamos assim, para os alunos. Tá? A seleção e a triagem é um processo complicado, é um processo longo. Tá? Achei que ia falar um pouco da coisa de seleção, mas já que não falou, começa com uma indicação de professor, né? Aí o professor indica, detecta em sala de aula, que eu acho que esse vai ser o papel de vocês, digamos, né? E encaminha o aluno para essas CIRs, né? Que são as salas de recursos, né? E aí o aluno passa por todo um estudo, eles preenchem fichas, né? Eles têm uma avaliação dos pais, tem avaliação de outros professores, não só o professor de matemática. Então toda a vida do aluno é estudada até chegar nesse laudo aí de altas habilidades, e aí esses alunos são encaminhados para salas de recursos. Tá? Uma vez encaminhados, daí eles são encaminhados ao nosso projeto. Bom, atualmente as oficinas são realizadas em 2 escolas, tá? Que são as 2 escolas de Porto Alegre, municipais, que tem sala de recursos. Largamos o Estado, porque como toda política, né, o que acontece, tem vezes que os políticos estão interessados e tem vezes que acabam com um projeto que existia, que era muito bom do Unifran, que simplesmente acabou. Não tinha mais a sala de recursos, era agora para aluno com deficiência, aluno com necessidades especiais, né, que tinham... Não havia uma compreensão muito grande da matemática, digamos assim. Tá? Então, acabou o projeto, a gente foi para o município, e no município isso que acontece. Tem 2 salas de recursos e a gente atende, bem dizer, todos os alunos de Porto Alegre. Não é bem assim, que agora até depois eu vou contar para vocês como é que está sendo. Bom, como é que eu me vejo agora, assim, tentando fazer uma comparação, o que vocês vão receber na escola e o que eu recebo? Eu acho o projeto duplamente inclusivo,
no sentido em que eu trabalho com esses alunos que têm necessidades especiais, que são altas habilidades. E dentro disso tem os com Asperger também. Então, nesse meu projeto, eu tenho os alunos com necessidades especiais, poderiam ser os alunos das salas de aula de vocês, e os com Asperger. Então, eu também tenho um problema similar ao de vocês, né? Fazendo uma analogia, tá? Que é essa dificuldade de conseguir lidar com os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, eu completamente despreparada, né? Recebi alunos com Asperger, né? na minha oficina, e foi um baque muito grande para mim. Tá? Porque um dos alunos, que eu vou mostrar depois para vocês o que ele é capaz, até vou mostrar exemplos daqui para frente, né? A primeira vez que eu falei com ele, né, que a gente começou a oficina, a psicóloga que eu trabalho não me disse nada, só disse assim, esse aqui pode ser que seja um pouquinho difícil. Né? Só isso. E então a gente propôs um problema, em que era um problema muito bonitinho, vocês conhecem o problema dos calendários, em que a gente brinca com umas molduras e enquadra, então, um certo número de números no calendário, né? E diz assim, eu sei quanto dá essa soma, a soma dá tanto, faz a conta. Né? E eles têm que tentar descobrir o que eu fiz para conseguir, né? A gente chama matemáticas com calendário. O que eu fiz para descobrir essa soma, né? E a gente vai verificar, vai começar a puxar e ver o que tem ali por trás, né? Para conseguir fazer tão rápido essa soma. Entender, fazer hora e sei. Tá? E então, a gente distribuiu calendários para os alunos e começou a fazer isso e o menino começou a gritar sem parar, a gritar. E a psicóloga disse, não, deixa, eu vou tentar acalmar ele, continua com os outros. Os outros, claro, também não estavam acostumados com ele. E continuaram trabalhando, né? E gostaram da atividade, todos estavam trabalhando e ele continuava gritando lá. Eu tentei intervir, mas eu não tinha experiência nenhuma. E aos poucos a gente foi vendo qual era o problema. O problema era que o calendário não era do ano vigente. E isso atrapalhou o menino de uma maneira que ele não conseguia superar isso. Né? Quando eu entendi isso, eu tentei mostrar, logicamente, que isso não era um problema para né? Isso não podia intervir, porque o problema era independente do calendário. Né? Essa soma, eu adivinhar a soma, podia ser em qualquer calendário. Então, inclusive esse que a gente estava distribuindo para ele. Mas isso, então, foi um empecilho, né? Que ele não conseguiu transpor naquela aula. E, bom, demorou muito para se acalmar, né? Muito, acho que, assim, nos 3 últimos minutos da oficina, ele parou de gritar, então, digamos assim. Então, esse baque, assim, né? Eu fiquei espantada, assim, e fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser? Bom, a partir dali, as outras oficinas, ele continuou dando problemas. E eu pensei assim, eu quero esse guri fora da minha oficina. Eu não quero fazer uma oficina com esse menino. Né? Aí fui conversar com a mãe, e a mãe me disse, eu não disse para ela ainda que eu não queria mesmo, eu fui conversar com a mãe. Mas era o que eu estava pensando até ali, né? Eu não quero esse guri aqui na minha... Então, está atrapalhando tudo. Né? O bom andamento da oficina. Né? Aí, começando a conversar com a mãe me diz assim, não, porque na escola ele tem muitos problemas e a escola não quer ele. Quando a mãe me disse isso, aí eu disse, eu quero. Porque eu disse, meu Deus, olha o que a escola está fazendo, e eu quero fazer igual. Eu quero fazer a mesma coisa, e a escola está querendo refugar, né, assim, de uma maneira horrível. Né, a criança, e eu, bom, então tá. Então, aí a gente começou a trabalhar com ele. Foi um processo muito longo, né? Um processo longo. E ele, hoje em dia, olha, está no ensino médio, ele teve avanço, porque realmente ele tem habilidades em várias áreas. Eu não sei se não são todas, mas em várias áreas. E hoje em dia a gente consegue trabalhar com ele. E ele consegue assistir uma aula. Consegue assistir uma aula. Não sei
Claro, não vou botar méritos em ninguém, mas acho que foi muito importante, assim, aceitar ele e tentar resgatar esse aluno, né? Então, ele tá fazendo o 2º ano do ensino médio já, claro. E ele realmente teve um crescimento, né? Ele tem um problema de filtro social muito grande, né? Não tem filtro, né? Tem problema, não tem, né? Então, ele diz para a pessoa, tu é feia, é gordo, tu é não sei o quê, ele diz assim, né? Então, esse problema, assim, né? Que é um problema que a gente tem que também saber lidar, né? Então, eu, por exemplo, fui despedida por ele, assim, muitas vezes, né? Você está despedida! Ele não gostava da atividade, ele gritava, mas eu estava então, assim, 2 vezes por semana eu estava sem emprego. Uma coisa bem forte. Hoje em dia, ele, olha, já faz mais de 2 anos que ele não me despediu mais, né? O emprego já está mais. Então, vai ver que ele criou uma habilidade de não me despedir. E, inclusive, ele começou a gostar e o irmão dele mais novo, que não tem Asperger, mas que é brilhante, começou a frequentar a oficina também. Tá? Começou que é também maravilhoso, Miguel, maravilhoso. E também, hoje em dia, continua com a gente na oficina e é um dos que mais colabora e trabalha muito rápido, trabalha muito bem, sempre de olho no irmão. Né? Sempre de olho, que ele é menorzinho e sempre de olho no irmão. Vê se o irmão não está aprontando. Então, tá. Bom, a ideia dos nossos exercícios, dos nossos exercícios e propostas de trabalho são todas querendo então, desenvolver o pensamento matemático deles. Né? Então, como é que a gente faz? A gente pega problemas interessantes, problemas de Olimpíadas, né? Problemas de Olimpíadas da Estônia, a gente já pegou, problemas de Olimpíadas russas, problemas de OBM e OBMEP. A gente pega tudo que é tipo de problema e a gente trabalha esses problemas muito, para todos os lados. Tanto para esmiuçar, para facilitar e para ir adiante, para todos os lados. Tá? Porque como a gente tem vários níveis de habilidades, um espectro muito grande, né? Então eu tenho que estar preparada para, se o problema é muito difícil, dependendo do problema, né? Se eu pego um problema de Olimpíada muito difícil, eu tenho que tornar ele, né? Direcionar ele para que ele possa resolver, porque também não posso, esse é um dos problemas, frustrar demais o aluno, né? Essa dosagem é muito importante. Então eu tenho que estar preparada para facilitar e tenho que estar preparada para desafiar, tá? Sem perder. Então, é um jogo de cintura que se a palavra para tratar com altas habilidades é jogo de cintura. Eu acho que essa é a palavra, né? Em que tu tem que estar preparado para esses dois lados sempre. Tá? E também por causa da diversidade, né? A gente tem vários alunos, cada um com um nível. Uns gostam mais de geometria, então uma parte da geometria vão super rápido e outros não. Tá? Então, para desenvolver, a gente faz isso. A gente conta com bolsistas, né? Em geral. Não, nosso projeto tem 1 ou 2 bolsistas, dependendo de como estão as verbas, né, na universidade. Eles são escolhidos dentro do curso de licenciatura em matemática e se qualificam para enfrentar situações que fogem da rotina escolar. Né? Qualificam, têm uma qualificação muito maior que as dos outros. Né? Fortalecem suas habilidades no trato das diferenças cognitivas encontradas em sala de aula. Eles sempre dizem, professora, nós queríamos que tivesse uma disciplina que fizesse o que a gente faz aqui, que é elaborar problemas, né? Eu acho que isso é outra coisa interessante, né? Elaborar problemas em que tu possa fazer eles ficarem mais fáceis e mais difíceis, dependendo de como o aluno está. Certo? Então, é isso que a gente faz e esses bolsistas realmente ficam muito qualificados quanto a isso. Eu agora vou fazer então o seguinte, eu vou dar uns exemplos para vocês verem o que a gente faz. Vou apresentar vou apresentar o Luan para vocês, que é esse que grita. Vocês vão ver propriedades dele assim, muito legais. Além desse, tem outros Asperger, né? Mas tem um outro que se destaca muito, tá? Que eu vou mostrar agora um trabalho dele, que é o Gustavo, que também tem Asperger. O Gustavo, diferentemente do Luan, ele não grita,
não grita, ele caminha muito. Ele caminha muito para lá e para cá, ele não consegue ficar muito sentado. E ele não foca em uma coisa, ele não consegue focar em um único trabalho. Tá? E isso a gente foi descobrindo aos poucos. Então, por exemplo, com o Gustavo, para fazer ele focar num exercício que a gente estava solicitando, eu tinha que fazer outras coisas ao mesmo tempo. Tinha que fazer o exercício em inglês, com ele falando em inglês, ou espanhol, ou escrevendo espelhado, qualquer coisa. A gente tinha que... Então, isso no início foi muito... trabalhar essa coisa. Ele não focava em uma coisa, aí ele não fazia. E aí ele ficava caminhando. Mas começava a desafiar com mais coisas ao mesmo tempo, com habilidades diferentes. Isso foi uma descoberta, assim, depois que a gente descobriu isso, a gente conseguiu trabalhar muito com ele. Tanto que até... É tão engraçado, porque agora eu mandei um WhatsApp para ele, finalmente nunca tinha me comunicado com ele, se ele ia poder assistir às oficinas, e ele me respondeu em latim. Então, assim, é a figura que eu vou mostrar para vocês. O Gustavo, a habilidade dele em matemática e a habilidade dele em computação também é muito interessante. E ele estuda muito sozinho, porque eu não sei como ele sabe tanta coisa. O nível de abstração matemática dele é final de graduação, mestrado. Qual é a idade dele? Agora ele está com 15. Aí eu vou mostrar trabalhos dele com níveis de abstração, com níveis de escrita matemática impressionantes. Tá? Ele odeia fazer conta, então assim, não é aí que o professor vai achar ele, esse é um problema para diagnosticar, né? E ele não faz conta muito bem, ele foge, vocês vão ver agora, ele foge da conta e aí ele faz tudo algébrico e resolve tudo para um N qualquer. Ah, eu não vou fazer essa conta aqui. Ele é o contrário de qualquer coisa. Tá? Então, ele dá um jeito, ele quer uma forma, ele arranja uma forma, ele faz correto. Tá? E faz correto. Então, esse primeiro trabalho que eu vou mostrar para vocês é apresentar o Gustavo para vocês. Então, olha só. Esses números atraentes a gente achou na OABM, eu não sei se a OBMEP também fez. Esse problema na OABM é assim, para Maria existem somente 4 números que ela considera atraentes. 1, 3, 13 e 31. Essa é a definição de número atraente. Aí, o número será quase atraente somente se puder ser expresso como soma de pelo menos de cada um dos 4 números atraentes. Tá? Por exemplo, 54 é quase atraente porque ele é soma de 31 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 1. Tá? E aí a pergunta da OBM é, no mínimo, quantos números atraentes devem ser somados para mostrarmos que 2012 é um número quase atraente? Então a gente pegou esse problema e começou a abrir, a discutir para montar uma atividade. Tá? Então a gente se desinteressou pela pergunta final e foi trabalhar os números atraentes. Tá? Então, desse problema, a gente criou 13 perguntas. Tá? Que é mais que isso até. Tá? E aí, então, a gente começa, claro, aquela coisa tipo OBMEP, né? Que é, primeiro ver se o 22 checar se um número é ou não é. Tá? Checa se é ou não é. Qual é o menor número atraente. Quase atraente, desculpe. Se 100 é quase atraente, por quê? Bom, é pensamento matemático, tem que começar a justificar, né? Mas é uma justificativa bem numérica ali, não tem muito, não. Qual a maneira de escrever o 115 como soma de números atraentes? Escolher um número... Aí você faz o aluno ser um pouco protagonista, que eles gostam muito, né? Da ação. Eles escolhem uma coisa... Escrevemos o número 184 de um jeito e pede, dá para diminuir? Como é que vai fazer essa... Diminuir o número de parcelas ali, não? E será que qualquer... agora começa teoremas, né? Começa a pergunta, para qualquer. Será que qualquer número acima de 48 é quase atraente? Por quê? Tá?
Então, eles receberam só a primeira folha. Tá? A gente vai dando aos poucos, e assim, e cada um vai na sua velocidade, e vamos aumentando ou não. Né? Na primeira folha, não, acho que tinha 3 na primeira folha. Vamos ver agora. Espero que agora apareça o que. Tem mais, né? Escrever uma estratégia, né? Descreva uma estratégia para escrever um número como soma de números atraentes, com o menor número de parcelas. E aí troca. Começa a generalizar. Troca de números, passa. Né? Começa a generalização. Será que dá para escrever todos? E aí, bom, por exemplo, esse outro tipo de números aqui, pegando esses aqui como atraentes, será que dá? E pedir para eles criarem. Tá? Então, de uma questão, a gente monta uma atividade que é para mais de uma. Então, agora, olha, esse é o Gustavo. Esse aí, então. E... desculpa. Esse é o Gustavo, com um monitor. Qual é o Gustavo? Esse é o Gustavo. É pequenininho. É pequenininha. Sim, mas o Gustavo, ele disse, mas tu é menino. Tu não tem cara de menina. Ele ficava dizendo isso. Não, é uma menina linda. Não, ele fica dizendo isso, né? Assim, tenta... Daí ele, de novo, olhando, ele fica olhando os exercícios, né? Ele não sai fazendo, ele olha e ele dá uma olhada geral. Porque ele não quer resolver os exercícios todos. Ele quer resolver para sempre. Então, eu recortei para poder enxergar. Vocês estão enxergando? Olha só. Olha a linguagem. Tá? Porque ele não pertence a Q de A. 22 é quase dizer não, pois não pertence a Q de A. Quem é Q de A? É o conjunto dos quase atraentes. E como é que ele escreveu esse conjunto? Estão vendo? Se não entender a letra, porque é uma coisa horrorosa, está aqui, ó. Certo? Então, a gente fica pensando assim, poxa, quando meus alunos de graduação faziam isso, eu fico feliz, né? Mas ele direto pensa no conjunto em que a coisa vai. E direto começa a escrever com uma linguagem já abstrata, né? Uma linguagem simbólica. Ele adora a linguagem, ele só quer usar a linguagem simbólica. O mais genérica possível. O mais genérica possível. Certo? Então tá ali, ó. E ainda, ó, N pertence a Q de A, aí já tem se N é maior, tá? Porque ele já tem uma conjectura aqui na primeira. Tá? E agora sim, o número 100 é quase atraente? Sim, porque 100 é maior que 48. E aí você pode dizer, que chute. Não, ele demonstrou que qualquer número maior que 48 é quase atraente. E a demonstração dele... Tá aqui. Olha aqui, ó. Todo número é maior que 48 é atraente. É quase atraente. Tá aqui em cima. Por quê? Porque ele faz assim, ó. Ele pega o 48, que é atraente, e o que ele faz? N menos 48 e bota de números uns. Enxergaram isso? E aí ele coloca quantos uns precisar. Tá, isso, muitos outros altas habilidades que eu tinha, alunos, fizeram. Mas nunca escreveram assim, né? Mas não escreveram assim. Entende? Essa é a grande diferença. Os outros fizeram, conseguiram sacar, mas eles conseguiram sacar depois de fazer várias continhas. Ele não tem continha. Não tem continha. O nível de abstração desse menino é muito impressionante. Então, e ele até escreve, aqui não coloquei, mas ele escreve exatamente isso. Mas as continhas, ele não, você eu consegue vou fazer na conversar com cabeça. ele? Ele pensa assim, mas ele não é bom de conta. Ele para e... Hã? Ele demora para começar a escrever? Tipo, quanto tempo? Lê a questão 5 ali... Tem vezes que ele gira um pouco, ele dá uma olhada e dá uma caminhada, né? Para ele pensar... Para depois, Não só ele, o outro também. Ele começa a escrever e já termina. Ele já está com a coisa pronta. Ele já tem.
Mas eu me refiro não só a estar com a coisa pronta, como estar com essa linguagem, né? E ele tem ali, ó, todo o número, né? Todo o número, ele não tem dúvida do que ele está fazendo. E nem de que é uma... Tá. Olha, e aí sim, já foi mostrado, ó, quase nos xingou ali, né? Sim, ele marcou ele. Sim, é que ele responde, ele vai respondendo a coisa que ele está pensando, não nos itens, né? Não nos itens. Os itens para ele são irrelevante, né? Podendo simplificar, ó, N mesmo em 1 para acrescentar 13 mais 13. Né? Então, ele vai justificando ainda. Ele quase se demitiu. Esse não é o que se demite, mas quase. Agora aqui ele descreve uma estratégia. Tá? Descreve a estratégia. O que ele diz? Ó, faça como um Z acima, ou seja, ele já tem a ideia de mandar de volta, né? Tá? Cada 3 uns converte em 3. Tá bom? Não? Ele tá enxugando. Como é que vai enxugar? Porque o que o problema está pedindo é para escrever da maneira mais enxuta, né? Tá? Diminui o número de parcelas. Então, faça N como acima. Então, faz aquilo que está lá. Enche de uns. Tá? Depois, cada 3 uns converte em 3, mantendo o N. Olha que linguagem bem de programa, né? Tá? Ele está dizendo, é uma linguagem bem de programa, né? Como é que é? Todo acima de 3 converte. Todo acima de 3 converte 13 e uns mantendo o N positivo. Ele está com aquela coisa do manter o N positivo porque ele tem uma diferença ali, né? Gente, olha a preocupação, né? A preocupação, né? de manter. O que ele está fazendo? Ele está trabalhando com números naturais, ele tem que manter aquela diferença positiva, né? A cada 3 13 converte em 31. E assim ele vai convertendo. Tá? Bom, isso foi uma aula, ele caminhando e ele fez isso. Como o resto do pessoal não tinha avançado tanto, na outra aula, na outra oficina, eu disse o seguinte para ele, para não ir adiante, me arranja outro jeito. Tá? Então, que é esse jogo de cintura. O que eu vou pedir? Me arranja outro jeito. E aí, na outra aula, ele entra com isso. Tá? Então, vamos ver agora, eu vou tentar explicar o que ele fez. Bom, primeiro, que ele caminhou bastante e veio assim, como é que é aquele símbolo, como é que é aquele símbolo, eu disse que símbolo, tá? Aquele que dá o inteiro, o que é? Aí ele conseguiu me explicar que ele estava pensando na função maior inteira. Aí ele queria o símbolo, porque ele adora a simbologia, que é essa aqui. Né? Que é essa simbologia aí. Então, começa por aí. É a floor function, né? Então, inclusive isso, eu disse assim, eu não me lembrava até em português, a floor ceiling. Daqui a pouco ele vem, roof. Mas assim, ele tem contato com os livros, ele faz leitura, alguma coisa? Ele não gosta muito de livro, eu acho que é tudo internet. Porque a gente já tentou dar apostilas e livros para eles, da UBMAP, etc. Ele devolveu. É que ele é muito independente, Então, olhem que genial. Ele entende tão bem os sistemas de numeração, que ele usou a mesma coisa que faz sistemas de numeração para bases quaisquer. O que tu faz? Olha aqui. Tu pega o número, divide pelo maior deles, né? Quando tu vai escrever um número na base 2, o que tu faz? Pega a maior potência que cabe. Como é que faz a maior potência que cabe? Divide. Então, ele pega o número, divide pela 31, que é o maior cara, e pega o maior inteiro. É claro, ele não escreveu, mas é assim. Né? Começa com esse aqui. Então, esse aqui é o cara que vai multiplicar o 31. O que sobrou, x menos ele divide pelo 13 e pega o maior inteiro de novo. Tá? Esse é o algoritmo. Tá? Ou seja, ele sabe, o algoritmo na cabeça dele está tão claro que ele consegue passar o algoritmo para uma outra situação. Começa pelo maior, isso, porque é o menor número de parcelas. Exatamente. Tá. Aí, claro, aquele nem escreveu mais, que ele já estava cansado, ele disse, não, mas é todos assim. Ele me explicou o algoritmo, né? Então, tu vai, volta aqui e consegue.
consegue escrever aquilo lá. Não? Deixa eu só chamar a atenção de vocês que, assim, alguns alunos já se informando, às vezes não escrevem essa preocupação dele. Né? Diz que o número é quase atraente se o zero não é nenhum desses aqui, né? Ou seja, ele escreveu o conjunto desse jeito, né? E disse que não podia ser zero. Aí eu disse para ele, tá maravilhoso o que tu fez. Ele fez um algoritmo e realmente melhorou, né? Tá mais eficiente do que ele tinha. Tá? Mas ainda não tá bom. Tem um furo. Tem um furo. Descobre o furo. Olha o jogo de cintura que a gente tem que ter. Porque, claro, tu fica deslumbrado, mas graças a Deus eu deslumbrei, mas eu tem um furo. E o furo estava escrito ali mesmo. Que é a qual, quando tu faz isso, pode dar zero. E não pode nenhum coeficiente ser zero, segundo a definição. Tá? E eu deixei ele pensando. E aí, no final, ele disse, tem que arrumar porque dá zero, se eu fizer assim, dá zero um dos coeficientes. Né? Então, assim, esse, eu tenho que trabalhar com esse e os outros que ainda não chegaram nesse nível, é claro, né? Mas que estão fazendo coisas maravilhosas também. Não vai dar tempo de eu mostrar tudo o que os outros fizeram. Claro que eu fiz uma coisa que é a conta, mas eu também tenho que lidar com esse junto com todos os outros e atender a todo mundo. Mas o que tem que ter? Jogo de cintura e preparar na manga, né? Exercícios que sejam desafiadores. Porque senão ele já ia estar lá caminhando, né? E deixando a gente enlouquecida de tanto caminhar. Né? Ele, claro, ele fica... Tá certo? Mas então, assim, essa é a dica minha, né? Em termos disso. É o jogo de cintura e é preparar coisas alternativas para esses alunos. Não? Deixa eu só apresentar para vocês o Luan. Esse é o Luan. Esse é o que grita e que me despediu 100 vezes. Tá? Ele faz tudo que a gente pede de matemática agora, né? Ele faz tudo. Ele não gosta como ele gosta de geografia. A loucura dele é geografia. Mas ele é maravilhoso em artes. Tá? Tudo que ele faz em matemática também é uma obra de arte. Tá? Porque é muito impressionante o menino. Então aqui ele está de cabeça desenhando uma mapa-monte. Uma coisa trivial. Tá? Certo? Então, é assim... Olha aqui. A felicidade dele fazendo isso, né, é muito impressionante. O nível de detalhe, e ele não olhou nada, ele saiu fazendo, né? Ele ganhou uma coisa que todos querem, que é poder escrever no quadro, e eles são apaixonados por escrever no quadro, né? Então ele ganhou e foi lá e fez. Então, assim, esse era o guri que eu não estava querendo na minha oficina, né? Eu não queria na minha oficina. Então, assim, o nível de detalhe, eu até queria poder dar um zoom aqui na Europa, que é uma coisa difícil, né? Quando vocês estão vendo a botinha ali, a Itália ali. Não dá de ver botinha. Tá? Olha, a América Latina toda já, né? E não deu tempo para ele terminar. Ele terminar, faltam umas ilhas ainda aí. Não, e ele demorava um pouquinho. Ia lá, colocava um pouquinho mais para cá. Né? A precisão do Luan é muito impressionante. Só tá mais, ó, aí o Luan tá entediado, tá lá, ó, ele vai lá e faz alguma coisa assim. Ele resolve um exercício, e aí ele pega uma coisa, vai lá, tudo é arte para ele. É muito impressionante. E tem que dar o tempo para ele. Ó, isso aí, os alunos tinham que... A gente gosta muito de também fazer material com eles, né? E eles fazerem o material junto. Então, assim, o Luan, aí fazia isso que vocês estavam perguntando. Ele vai pintando, porque isso aqui ele levou, claro, 2 aulas para fazer, né? Porque isso aqui ninguém ensinou para ele. Ele desenhou os números em 3D com sombra. Pintados, né? Com um bom gosto também, assim, fantástico. Olha ali, ó. É 3D esses números, né? Ninguém nunca ensinou para ele. Tá? Claro que os outros, em 5 segundos, escreveram de 1 a 19 e começaram a trabalhar. E eu só tenho que não ficar nervosa, né? De não cortar ele, deixar ele fazer isso, porque ele já está pensando nas perguntas.
Ele já está pensando. Enquanto ele faz isso, depois ele vai lá, ele não resolve rápido demais, mas resolve, né? Mas o processo dele é esse, né? É ficar, enquanto ele faz toda a maravilha que ele faz, é assim. E já o Gustavo, só para... Aqui, ó, o outro. Um lixo total. Aquele que faz os programas e faz aquela maravilha, ele, olha a destreza motora dele. E era genial o que ele estava fazendo, porque ele queria fazer 2 círculos concêntricos para poder fazer, um problema lá de criptografia, né? De tu conseguir associar a cada número uma letra. Então ele fez 2 círculos e queria fazer isso. E ele me disse, hoje eu vou usar pi. Eu disse, mas por quê? Eu vou fazer, ele fez aqui, ó, um cilindro para segurar os 2 discos. Mas qual é o tamanho do cilindro? 2πr, então eu vou usar pi para calcular qual é o tamanho que eu vou recortar para fazer o cilindro caber ali dentro daquele estado. Foi ele que inventou os 2 discos concêntricos? Dava para deduzir do problema que dava para fazer assim. Mas os outros foram fazer as contas. Ele não fez conta nenhuma. Ele fez isso para não precisar fazer as contas e resolver o problema. Sim, faz isso, foge das... Então, assim, posso ficar falando desses. Sou apaixonada por eles, é claro, né? Mas a gente pode ficar falando deles, eles têm coisas geniais, maravilhosas, que, claro que dentro da sala de aula não vai dar para fazer coisas que são legais, né? Porque nem todo mundo faz. Agora, por outro lado, eu vou querer mais 2 minutos só. A gente tem atividades. Tá. A gente tem atividades, né? Um bolsista meu, é claro, que fez o TCC voltado para uma coisa dessas. O que ele fez? Pegou uma atividade e levou para a sala de aula. Mas é claro que ele não pegou uma atividade, a gente sentou e abriu a atividade. Né? Abriu a atividade de maneira que fosse possível fazer numa sala de aula regular. Ele fez, não sei quem conhece, um pouco de você, Alvorada, que é uma região, né, de arredores de Porto Alegre, de extrema violência, num município, né, de extrema violência, e numa escola, assim, digamos que ninguém dá bola, ninguém vai fazer trabalhos lá. E ele foi lá. E trabalhou, era até com criminosos que a gente trabalhou. Bom, o sucesso da atividade na escola foi uma coisa assim que os professores estavam perguntando o que estava acontecendo, porque as crianças estavam ficando na porta querendo ver o que estava acontecendo. Do nível de envolvimento que ele conseguiu na turma, né? Com essas atividades que ele propôs, né? Então, assim, era muito novidade para a escola, claro, alguma pessoa fazendo uma coisa, assim, muito diferenciada, né? E eles notaram isso, então os professores queriam aprender, os alunos das outras turmas queriam aprender, e os alunos se envolveram muito, inclusive alunos que nem iam na aula, e diziam assim, naquela aula era muito baixa a assiduidade, né? E ele fez isso em 3, 4 aulas. E assim, na segunda aula, ouviram falar, começou a encher a aula. Encher não, mas começou a vir muito mais gente do que tinha, né? Então, são atividades assim que a gente faz, mas também são possíveis de fazer isso que eu estava dizendo. Pega uma atividade, isso pode ir para todos os lados com ela. Bom, eu vou encerrar aqui porque acabou o tempo, senão eu ia continuar falando e falando dos outros. Bom, gente, a gente não tem muito tempo, a gente já começou um pouquinho atrasado, mas acho que tem 5 minutinhos, 10 minutinhos, se alguém quiser. Pois é, tá. Só assim, Posso? Desculpa. Gente, deixa eu só dar um recado, seguindo a sugestão aqui da Renata. A gente vai disponibilizar os e-mails das professoras, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta e saber mais sobre o trabalho das duas, pode se comunicar diretamente com elas. Luísa, só uma questão. Eu sou professora do município de Porto Alegre, então eu pertenço a essa rede, né? Essas 2 CIR são a CIR de alta habilidade, que é uma na Zona Norte e uma na Zona Sul. Leste, tá. Quase sul. O Emílio Meyer ali, isso. E essas crianças, elas também são mais ou menos como a condição do teu aluno lá, que fez em Alvorada, porque as nossas escolas do município também são escolas de periferia. Então, provavelmente, essas 2 crianças, o Luan e o Gustavo, também são de comunidades
carentes, Sim, são né? Eles provavelmente Sim. também estão numa situação de risco, né? Então, porque a gente pode pensar assim, que acesso que essas crianças têm à internet, né? Aonde que ele está buscando essas informações. Mas provavelmente eles são de uma família que não tem nenhum acadêmico. 5 irmãos. 5 irmãos, são pessoas assim que não têm nem a escolaridade. Né? Então, só complementar, porque essa é a realidade do município de Porto Alegre, né? Das escolas do município. Dá tempo de fazer uma pergunta? Dá. Rapidinho. Queria fazer uma pergunta para a Luciana, né? A gente está lá na licenciatura, eu trabalho num curso de licenciatura em matemática no IFSP de Araraquara. A gente tem um aluno lá no 5º semestre que ele tem a síndrome de Asperger diagnosticada, do espectro autista, né? E a questão intelectual ele não tem dificuldade nenhuma, tanto nas disciplinas de educação de humanas, quanto nas de matemática ele tem um excelente desempenho. E não é, acho que a gente parece que não é superdotado, não tem superdotação, mas também tem um desempenho bem muito bom em todas as áreas. A questão que a gente tem com ele é a questão do que eu acho que é comum ao hóspede, né, do trato social. Ele tem essa dificuldade. Então a gente já teve vários problemas, como ele ganhou um celular que ele nunca tinha tido e aí ele começou a tirar foto no banheiro dos meninos urinando, né? Coisa ele não sabe como lidar com situações novas. Aí você tem que ir lá e explicar para ele, e é difícil explicar, porque ele entendeu quando a gente foi explicar que isso não era para fazer, ele entendeu que tinha que jogar o celular no lixo, que o celular não era para ser usado, e não que não era para ser usado adequadamente. Então tem essa coisa da literalidade, ele não entende e tal. A minha pergunta é a seguinte, e só mais também colocar mais um exemplo, ele está numa fase de atração sexual muito forte. Então a gente está com uma dificuldade, que ele está tocando nas meninas e as meninas estão ficando muito nervosas, né, com isso. Aí a gente tenta sempre conversar com ele, não pode. Tal. Aí a minha pergunta, considerando esse contexto, é a seguinte. Ele está entrando agora no 5º semestre e tem os estágios. A gente, quando ele vai apresentar um seminário na sala, ele faz um bom desenvolvimento da aula. Então, assim, a gente não está muito preocupado com a fala dele na aula, com a didática. A gente acredita que ele vai ter um bom desenvolvimento dos estágios. A nossa preocupação é o ambiente novo da sala de aula, que sempre assusta ele um ambiente novo, e como evitar uma situação muito difícil dele fazer algo socialmente bastante inadequado ou até grave, assim, né? Então, como que a gente pode tratar desse tema? A gente está discutindo muito isso lá e queria ouvir sua opinião. Não te responder, tu vai me perguntando. Em relação à questão da sexualidade aflorada, eu trabalhei com um aluno autista, e ele também, ele queria se masturbar dentro da sala. O que eu fazia? Eu mandava ele sair da sala e ir para o banheiro. Fica lá. Por quê? Porque se eu dissesse assim, ó, não por quê? Isso é bom. Entende? Então eles não têm essa noção, né? Assim como a pessoa com deficiência intelectual não tem a noção do onde fazer, o que fazer. Essa é a questão, né? Outra coisa, o que eu fiz agora atualmente? Eu tenho um também com deficiência intelectual, se apaixonando pelas professoras e as colegas e aquela coisa toda. Então ele veio com o libido muito, né, aflorado. Eu encaminhei para o psiquiatra dar uma medicação para baixar. Daí agora está mais tranquilo. Então é uma dica nesse sentido, né? No sentido do estágio, o ideal é, digamos, ir preparando ele. Então, assim, eu sei que é difícil, né? Mas, tipo assim, levar na escola, fazer ele ficar um pouco na escola, para conhecer aquela, né? Se ambientar, as pessoas que serão os alunos dele, ele fica lá observando, ele precisa desse contato antes. Porque se tu largar ele dentro da sala, ele vai surtar. Porque aquilo dali vai desestabilizar ele. Então tu precisa preparar. Para o autista tudo é preparado. Vamos fazer uma festa surpresa? Esquece, não existe isso. Tudo tu tem que preparar. Só para tu ter uma ideia, esse aluno autista, ele ia viajar com a mãe e com o pai no final do ano. Eu estava no início do ano, em março. Desde março eu estava trabalhando ele para ele saber que ele ia viajar com a mamãe e com o papai, como é que é o avião. Todos os dias eu repetia isso para ele ir bem e não surtar no avião. Então, assim, é difícil, Para o estágio, se possível, a minha orientação é essa. Leva ele antes para ele se habituar com a turma, nem que seja ficar sentado, saber o que é uma sala de aula, pedir, sei lá, terminou aqui, pede para ele ali, como é que tu explicaria tal coisa para mim?
para ele, né, se posicionar enquanto professor em sala de aula, porque assim, o Asperger ainda ele é o leve, né? Então ainda tu consegue. Agora o autista grave ia ser muito difícil. Não sei se eu respondi todas. Respondeu, sim, obrigado. Gente, é uma pena, mas a gente tem que encerrar porque o horário, pois é. Mas fica. A gente fica à disposição. Vou deixar as meninas depois de